Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, Fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. ele vem Ele vem oh para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem. Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos nós aqui, certo? E teremos agora um período da escola dominical. Daqui a pouco o pastor André vai estar ministrando, certo? Lembrando aos irmãos que hoje teremos o culto na igreja a partir das 17h45. Estaremos transmitindo o culto também, mas teremos o culto normal, certo?
a caráter de experiência, de teste, ver a quantidade de irmãos que vão estar presentes no culto. E aqueles irmãos que não podem participar, das crianças, aqueles também acima de 60 anos, o culto será transmitido hoje, certo? Então daqui a pouco estaremos fazendo oração e passando aí a palavra para o pastor André. Continue aí ouvindo essa música. Mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, mais doce que o mel,
já convidamos você a apanhar sua Bíblia. Você vai abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, onde o pastor André vai estar ministrando, certo? Aproveitando aqui já o momento, nós queremos comunicar para os irmãos que hoje, a partir das 17 horas e 45 minutos, teremos culto na igreja. Estamos aguardando os irmãos na igreja. E para os irmãos que não podem estar presentes, porque sabemos que crianças até 12 anos não podem ir, e talvez por causa disso algumas famílias não vão, e as pessoas acima de 60 anos, o culto será transmitido, a live, teremos a live do culto, certo? Então você está convidado para participar, aqueles que podem ir na igreja, 17h45, os que não podem em casa, o culto será transmitido. Então agora nós vamos chamar o pastor André, vamos estar orando por ele, passando para ele a palavra, e você aí, já pegou sua Bíblia? Efésios capítulo 4, Deus vai falar conosco. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, a tua bondade e misericórdia se estende de eternidade em eternidade. Fala com teus filhos que estão em casa. Usa o André mais uma vez, abre a nossa mente, o nosso coração, para recebermos a tua palavra e colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. André, é contigo. Graça e paz, meus queridos. Sou agradecido a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos fazendo uso desta ferramenta. Sou grato a Deus por isso. Hoje é a lição de número 11. O título da nossa lição de hoje é o seguinte: Atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo encontra-se no livro de Efésios, capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática está vertida assim: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 livros, no livro de Efésios, capítulo 4, versos de 1 ao 4, e na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versos de 9 a 12. Nós vamos fazer a leitura apenas na carta que Paulo escreveu aos Efésios, e além disso, vamos acrescentar ainda ao texto oferecido 2 outros versículos. Então, leremos Efésios, capítulo 4, e os versículos de 1 até o versículo de número 6. O texto bíblico diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É esse o nosso texto da lição de hoje.
O capítulo 4 da carta que Paulo escreveu aos Efésios é caracterizado este texto pela transição de uma seção predominantemente doutrinária para uma seção predominantemente prática. Os 3 primeiros capítulos que Paulo escreveu aos Efésios são dedicados ao corpo doutrinário, e os 3 últimos capítulos, a começar pelo capítulo 4, tem início o corpo prático da vida. Assim, esses 3 capítulos lidam com a doutrina, os 3 primeiros, sobre as nossas riquezas em Cristo Jesus, o Senhor. E os últimos 3 capítulos da carta aos Efésios exploram o dever, as nossas responsabilidades em Cristo Jesus, o Senhor. De um lado, portanto, temos as nossas riquezas em Cristo Jesus, os 3 primeiros capítulos, e depois as nossas responsabilidades em Cristo Jesus, a partir do capítulo 4, que é a seção que lida predominantemente com a prática. Na parte da epístola que cuida das nossas responsabilidades cristãs, o texto vem comandado pelo verbo andar. O verbo andar tem o sentido de viver diário, tem o sentido de comportamento, estilo de vida. Por exemplo, no capítulo 4, versos de 1 a 6, nós encontramos no verso 1, como já lemos, o verbo andar. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esse é o texto que cuida da unidade. Então, é o estilo de vida da unidade do corpo de Cristo. No segundo espaço, que é o andar em pureza, que vai do capítulo 4, versos 17, até o capítulo 5, verso 14, no verso 17 nós lemos assim, do capítulo 4, isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis, como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqui é uma conotação negativa da perspectiva do verbo andar, como não devemos andar. Na parte que cuida da harmonia, que vai do capítulo 5, verso 15, até o capítulo 6, no verso 9, no versículo de número 15 do capítulo 5, lemos assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. E por fim, na parte que cuida da vitória, o andar em vitória, que vai do capítulo 6, verso 10, até o verso de número 24, no verso de número 15 do capítulo 6, nós lemos assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. A ideia de calçar os pés, subentendido está a ideia de andar. E andar, conforme nós já dissemos, tem o sentido de viver diário, comportamento, estilo de vida. O que Paulo está a fazer? Paulo está se voltando da exposição bíblica, os 3 primeiros capítulos, para a exortação bíblica. Ou seja, ele está indo de dizer aquilo que Deus tem feito por nós, para aquilo que nós devemos ser e devemos
fazer. A estrutura do texto de Efésios é caracterizada por 3 grandes compartimentos. São eles, conforme já falamos, os 3 primeiros capítulos, predominantemente, são caracterizados pela instrução. Mas nestes textos também nós encontramos a oração. No capítulo 1, verso 15 até o verso 23, o apóstolo Paulo está orando pelos efésios. E ainda no capítulo 3 e nos versículos que vão do 14 até o 21, também temos uma outra oração que está sendo feita pelo apóstolo Paulo. E, por fim, nós temos a parte que cuida da exortação, da vida prática. Portanto, a epístola é caracterizada por essas 3 baterias: a bateria do ensino, a bateria da exposição bíblica, a bateria da instrução, a bateria da oração e, por fim, a parte derradeira que cuida da exortação, do aspecto prático do viver diário do cristão, de acordo com aquilo que está sendo ensinado. Por isso, nós percebemos que na carta aos Efésios há o tripé, o trio fundamental da vida cristã. Qual é o trio fundamental da vida cristã? É a instrução doutrinária, a oração e a prática doutrinária. Nisso reside o trio fundamental que dá força ao cristão: conhecimento doutrinário, relacionamento estreito com Deus por meio da oração e prática doutrinária. Observem, se nós nos voltarmos para a instrução doutrinária, sem oração e sem prática, nós seremos como ouvintes esquecidos, frios, estéreis e sem qualquer relevância. Por outro lado, se nós nos voltarmos para a prática doutrinária, ainda que com oração, conforme muitos de nós fazemos, mas sem a instrução doutrinária, por certo, nós vamos desaguar no fanatismo que muitos males têm causado a muitas pessoas e à igreja em geral. Então, precisamos levar o trio fundamental da vida cristã em equilíbrio: instrução doutrinária, oração e prática doutrinária. O apóstolo Paulo ensina isso em basicamente todos os documentos de sua autoria. Ele sempre se ocupa do sistema doutrinário, da perspectiva da oração e sob a perspectiva prática. Por isso, essas orientações iniciais, elas servem para nos informar que hoje a nossa lição cuida do nosso dever. Quais são os nossos deveres? Quais são as nossas responsabilidades? E qual deve ser a nossa obediência? E por falar em obediência, por ser um instituto profundamente relevante na comunidade dos fiéis, precisamos fazer um contraponto daquilo que é dito no Velho Testamento e daquilo que se apresenta para nós no Novo Testamento, tendo em vista, em especial, a perspectiva da lei e da graça. No Velho Testamento, como todos sabemos, é possível nós extrairmos a seguinte declaração, dita pelo Senhor: se vocês me abençoarem,
me obedecerem, eu abençoarei vocês. Então Deus se volta para o seu povo no tempo da lei e diz: se vocês me obedecerem, então eu abençoarei vocês. Não poucas vezes nós fazemos registro deste evento, fazendo uso do livro de Deuteronômio, em especial o capítulo de número 28. Contudo, na perspectiva neotestamentária, conquanto relevante seja e continue a permanecer em alto e devido lugar a questão da obediência, precisamos inseri-la num contexto diferenciado. Na perspectiva da graça, leríamos assim então: Deus diria para o seu povo de agora: eu já abençoei vocês pela graça, sem qualquer merecimento da parte de vocês. Agora, em resposta a esse amor gracioso, obedeçam-me. Então, na perspectiva da graça, Deus já fez absolutamente tudo para os seus e espera que os seus obedeçam os mandamentos presentes nas Sagradas Escrituras. É exatamente isso que estamos a ver na carta que Paulo escreve aos Efésios. Nos 3 primeiros capítulos, nós encontramos registrado aquilo que Deus fez desde a eternidade, em seus decretos eternos, em sua vontade soberana. Antes que eu e você existíssemos, os propósitos de Deus para a igreja, a suprema bênção de Deus para a igreja, já havia sido estabelecida pelo Senhor. Agora, quando nós tomamos conhecimento de tudo aquilo que Deus fez, chega o momento de nós obedecermos. E assim, Paulo inicia o capítulo 4 da carta aos Efésios. Vamos então entrar na seção dos nossos deveres, na seção das nossas responsabilidades. Antes, porém, de que adentremos as perspectivas desses nossos deveres e dessas nossas responsabilidades, precisamos indagar qual é o assunto principal do texto que lemos, Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 6. Não há controvérsia entre aqueles que se dedicam ao estudo das Sagradas Letras que esses 6 versículos apresentam como tema principal a unidade do corpo de Cristo. Não por outra razão, o título da nossa lição de hoje diz respeito à unidade. No versículo de número 3 do capítulo 4 de Efésios, lemos assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui reside a materialidade do assunto central dos versos de 1 a 6 do capítulo 4 de Efésios, a unidade do corpo de Cristo. Contudo, precisamos observar da leitura do versículo 3 duas importantes verdades a respeito deste tema. Primeira verdade fundamental: a unidade não é de autoria da igreja. A igreja não dá origem à unidade. A igreja não cria a unidade. Os membros do corpo de Cristo não fazem
a unidade da igreja. O nosso texto está dizendo que o nosso dever individual e coletivo é preservar a unidade. Releia o versículo de número 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O nosso texto está dizendo que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar algo que foi feito por uma outra pessoa. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo diz: preservar a unidade do Espírito. Não se trata, pois, de uma unidade forjada pelo ser humano, pela sabedoria humana, pela engenharia humana, pela autoridade humana, pelo poder humano, ou qualquer coisa sendo levada a efeito pelo ser humano. Então, precisamos extrair esta verdade fundamental. O nosso dever é preservar. A segunda verdade que precisamos extrair daí do versículo de número 3 do capítulo 4 de Efésios é que a unidade é do Espírito. Trata-se de uma unidade que pertence ao Espírito Santo, se origina no Espírito Santo. Essa unidade que a mim e a você compete preservar é aquela que Cristo, em sua conhecida oração sacerdotal, rogou ao Pai por nós. É isso que lemos em João, capítulo 17, versículos 20 a 23, que eu leio. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O texto que terminamos de ler é por demais claro. A unidade da igreja não foi uma engenharia do pensamento paulino. A unidade da igreja foi expressa e rogada ao Pai para que permanecesse pelo próprio Jesus de Nazaré. E agora, no capítulo 4, Paulo está fazendo referência a esta unidade. E a unidade do Espírito não é outra, senão aquela que diz respeito à unidade existente entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A esta unidade, Jesus chama em sua oração de glória. Repito os ditos de Jesus de Nazaré: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. O apóstolo Paulo está dizendo
que Deus reservou para os membros do corpo de Cristo, a sua igreja, a desafiadora, esplendorosa e gloriosa qualidade de vida relacional igual àquela existente entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A expressão desta unidade na vida da igreja e que deve ser vista pelo mundo não é uma vontade paulina, ao revés. Esta unidade, a unidade do Espírito, a qualidade relacional existente no triuno Deus, é o mais alvissareiro propósito eterno de Deus para a sua igreja. A unidade, na perspectiva doutrinária e prática, é a coroa da graça de Deus. Com a doutrina da unidade, que expressa aspectos das insondáveis riquezas de Cristo, Deus está dizendo à sua igreja que, pela sua infinita graça e pelo seu grande amor, Ele, Deus, não apenas perdoou os nossos pecados em razão da morte sacrificial, vicária e substitutiva de Jesus Cristo, o seu Filho, na cruz do Calvário. Não foi apenas isso. Com a doutrina da unidade, Deus está dizendo que não apenas nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele está dizendo mais. Com a doutrina da unidade, Deus está dizendo que não apenas nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Com a doutrina da unidade, Deus está dizendo que não apenas nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Com a doutrina da unidade, Deus está a nos dizer que não apenas nos curou de nossa cegueira espiritual. Com a doutrina da unidade, Deus está a nos dizer que não apenas nos curou da nossa surdez espiritual. Com a doutrina da unidade, Deus está nos dizendo que não apenas nos curou da insensibilidade espiritual. Com a doutrina da unidade, Deus está nos dizendo que não apenas nos curou da cauterização da nossa mente. Deus está dizendo muito mais. Com a doutrina da unidade, Deus está dizendo que, pela sua infinita graça e pelo seu grande amor, Ele nos fez com o propósito de sermos parecidos com a divindade, parecidos com o triuno Deus. Com a doutrina da unidade, Deus está dizendo que, pela sua infinita graça e pelo seu grande amor, Ele estabeleceu em seus decretos e propósitos eternos que a igreja deve ter a qualidade de vida relacional para ela mesma e para que o mundo veja exatamente igual àquela qualidade de vida relacional que nós encontramos registradas nas Sagradas Escrituras a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois de ouvir isso,
e aqui estamos concluindo mais um tópico, que era dizer qual é o nosso assunto principal. Depois de esclarecer e declinar o assunto principal desses 6 primeiros versículos do capítulo 4 da carta que Paulo escreveu aos Efésios, possivelmente você tem uma outra perspectiva ao iniciar a leitura do capítulo 4. Eu quero acreditar que agora você compreende porque Paulo inicia dizendo: eu rogo a vocês. Paulo está diante de tudo aquilo que foi dito nos 3 primeiros capítulos de Efésios, diante da riqueza e da beleza da doutrina da unidade do corpo de Cristo, Paulo então tece uma exortação firme e incisiva: rogo-vos, façam tudo o que for possível e o que for impossível, mas preservem a doutrina da unidade. E a forma como Paulo inicia o capítulo 4 da carta aos Efésios informa para nós o sentido de urgência que ele carrega naquele momento. Exorto-vos. Mais adiante ele vai dizer diligentemente. É como se ele dissesse: nós não temos tempo a perder. Nós precisamos, de uma forma expedita, determinada e rápida, praticarmos tudo aquilo que faz preservar a doutrina da unidade do corpo de Cristo. Por isso, meus queridos, nós estamos diante do mais glorioso e do mais esplendoroso propósito de Deus para a igreja, a unidade do corpo de Cristo. E porque Paulo sabe que a doutrina da unidade do corpo de Cristo é fundamental, nós extraímos destes 6 versículos algumas declarações paulinas que revelam a disposição de Paulo, o valor que Paulo compreende da beleza doutrinária e prática que nós estamos aqui a falar. Diz eles no verso 1: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Este dizer paulino está dentro do contexto imediato da exortação firme e incisiva. Andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. No verso de número 3, ele diz: esforçai-vos diligentemente. E ainda no versículo de número 2, ele diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Paulo está a nos dizer que tudo vale a pena para preservar a unidade do corpo de Cristo. Tudo vale a pena. Vale a pena o esforço diligente. Vale a pena o suportar um ao outro. Vale a pena esforçar-se por andar de modo digno que nós fomos chamados. Pois bem, vamos ver, pelo menos em linhas gerais, esses aspectos que Paulo vem de dizer. Vamos ao primeiro: andar de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andar de modo digno tem o sentido de ter uma qualidade de vida que se vê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
como eu estarei andando de modo digno? Eu estarei andando de modo digno quando eu reproduzir no meu viver diário os valores de Deus vistos na vida relacional da comunidade divina, na comunidade da triunidade, e eu pegar esses valores e aplicá-los e praticá-los e vivê-los na comunidade dos santos com os meus irmãos. Isto é viver de forma digna. Deixar de empenhar-se por viver e expressar os valores e as virtudes de Deus é dar de ombros ao propósito eterno de Deus para a igreja. A dignidade da igreja, vista aqui esta dignidade, na perspectiva individual e coletiva, a dignidade da igreja, portanto, encontra o seu clímax quando ela, por seus membros e todos juntos, em sua vida relacional, expressa os valores e as virtudes que nós vemos em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo. Dito de uma maneira mais rápida e ligeira, viver de modo digno é, portanto, viver do mesmo jeito que Deus vive. A segunda fala paulina nessa direção: esforçai-vos diligentemente, que está no versículo de número 3. O esforço diligente implica em reconhecer que não estamos diante de uma tarefa fácil. Ninguém está aqui a dizer que reproduzir os valores e as virtudes de Deus na vida relacional da igreja é uma tarefa fácil, de forma alguma. É uma tarefa profundamente difícil e desafiadora. Mas quando eu e você estivermos diante de tão estupendo trabalho, de tão magnífico dever, nós precisamos lembrar de algo que já lhes disse no início. A unidade não foi criada pelo homem. A unidade foi criada por Deus. A unidade somente é possível em razão da obra de Cristo na cruz do Calvário. A unidade somente é efetivada na minha e na sua e nas nossas vidas pela obra do Espírito Santo de Deus. A unidade no corpo de Cristo somente é possível porque Deus, em sua infinita graça e em seu grande amor, estabeleceu a unidade como um propósito eterno para a igreja. Portanto, se nós confiarmos em Deus, teremos a certeza que, apesar das dificuldades, poderemos sim preservar a unidade do corpo de Cristo na forma em que ela é ensinada nas Sagradas Escrituras. E não nos esqueçamos, as Sagradas Escrituras dizem que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E a unidade do corpo de Cristo é um propósito eterno de Deus, registrado em seus decretos eternos. Trata-se, portanto, de um plano forjado no conselho divino e que
em razão do seu autor, que é o Deus que nós servimos, este plano jamais será frustrado. Por isso, certo desta realidade, Paulo diz: esforce-se diligentemente. Sei das dificuldades, sei que não é tarefa fácil imitar a divindade, mas não vamos confiados em nós, vamos confiados no autor da doutrina da unidade do corpo de Cristo, que é Cristo Jesus, o Senhor. Ainda, suportai-vos uns aos outros em amor. Aqui, o verbo suportar não tem o sentido de aguentar o outro com resignação estoica. Não tem o sentido de eu estou aguentando o irmão para preservar a unidade. Não é este o sentido. O verbo suportar tem o sentido de servir de amparo, de suporte para o outro. Isso não por um dever amargo, mas por uma atitude amorosa. Suportar aqui significa ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o irmão ou a irmã em razão das falhas, ainda que tais falhas possam nos ofender ou nos desagradar. É uma atitude de clemência, como todas as demais atitudes para preservar a unidade, somente é possível com amor. Paulo sabe disso. E porque ele sabe disso, na oração que ele fez, ele colocou isto diante de Deus. Em Efésios capítulo 3, verso 17, nós lemos assim, na oração de Paulo: e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo está a nos informar que somente uma pessoa alicerçada no amor, somente uma pessoa cujas raízes do amor estão arraigadas em solo profundo, somente esse tipo de atitude pode nos conduzir à preservação da unidade. Porque tudo mais o que acontece entre nós na comunidade dos santos, precisamos fazer em amor, colocando em local de destaque que estamos a fazer isso para preservar a unidade do corpo de Cristo, que é o propósito eterno de Deus. Mas feito isto, Paulo ainda lança 3 outras virtudes que são fundamentais para que nos ajudem elas, em sua prática, a preservar a unidade do corpo de Cristo. Quais são esses valores? Primeiro deles, a humildade, que está aí no verso de número 2. A humildade, e é bom que se diga, é uma virtude tipicamente cristã, porque na época em que Paulo escreveu esses documentos e que prevalecia a cultura romana, Roma não valorizava a humildade, porque ser humilde era sinônimo de fraqueza. Somente em Cristo foi que a humildade foi guindada ao status de uma virtude. Daí se dizer que a humildade, sob essa perspectiva, é tipicamente cristã. A vida, serviço e sacrifício de Cristo foram desenvolvidos pelo Senhor sem qualquer preocupação com a sua reputação. A humildade consiste em colocar Cristo em primeiro lugar,
colocar o próximo, o meu irmão ou a minha irmã, em segundo lugar e eu em último lugar. A prática da humildade está a depender de 3 pressupostos. Como eu sei se sou uma pessoa humilde ou não? Examine esses 3 pressupostos. Primeiro pressuposto é o conhecimento que eu tenho de mim mesmo, qual seja, eu sou pó, eu vim do pó e eu voltarei para o pó. Por isso, eu não tenho nada para me orgulhar. Esse é o primeiro pressuposto para que eu seja uma pessoa humilde. Segundo pressuposto é a confrontação entre a minha vida e a vida de Jesus de Nazaré. Jesus é santo, é puro e sem pecado, dentre outros atributos vistos nele. E eu sou impuro e sou pecador. E mesmo impuro e mesmo pecador, pela graça de Deus, eu sou desafiado a imitar a Cristo. Diante da disparidade da qualidade dessas 2 vidas, a minha e a de Jesus, eu preciso aprender a praticar a humildade. Terceiro e último pressuposto é a consciência que eu devo ter, total e plena, da minha dependência de Deus, e que eu não posso viver 1 minuto sequer sem o cuidado de Jesus de Nazaré para com a minha vida. Ou seja, eu sou uma pessoa completamente dependente. Quando eu percebo que eu sou completamente dependente, quando eu percebo que vim do pó sou pó e para o pó voltarei, quando eu percebo a incomparabilidade entre a minha vida e a vida de Jesus de Nazaré, então eu estarei tendo em minha vida os pressupostos para ser humilde. Por isso, meus queridos, somente quando compreendermos o valor e a riqueza da doutrina da unidade e os pressupostos da humildade, é que em Cristo encontramos energias para preservar a unidade no corpo de Cristo. Mansidão. Versículo de número 2. Mansa é a pessoa lenta em insistir nos seus direitos. Mansa é a pessoa que abre mão do seu direito e prefere sofrer o dano. Mansidão é a virtude de quem não perde o controle. Portanto, mansa é a pessoa que controla o temperamento, os impulsos, a língua, os desejos. Mansidão é a certeza de que as coisas estão nas mãos de Deus, as coisas andam como Deus quer e as coisas terminarão como Deus quer. Diante disso, eu então sou manso. Manso, ele trata as pessoas com cortesia e enfrenta a verdade sem ressentimento. Manso, portanto, é aquela pessoa domesticada pelo Espírito Santo de Deus. Por fim, Paulo fala sobre a longanimidade, no verso de número 2. Longanimidade é a virtude de não se apressar em vingar o mal e nem em retalhar quando ferido por outra pessoa. Longanimidade é a capacidade de aguentar o insulto sem amargura e sem lamento. Somente os longânimos vão encontrar forças e energias da parte de Deus para preservar
a unidade do corpo de Cristo. Por fim, o apóstolo Paulo, ele enfeixa tudo isso numa expressão valiosíssima. Diz ele no versículo 3 que tudo isso deve ser feito no vínculo da paz. O que é vínculo? Vínculo é algo que faz com que as coisas fiquem juntas. Por exemplo, se você tem em mãos um documento de 10 folhas, se vier o vento, possivelmente essas folhas se espalharão. Mas se você pegar um grampeador e grampear essas 10 ou 20 folhas, o vento pode vir, mas essas folhas não se espalharão. Por que elas não se espalharão? Por causa do grampo. Então, isso é vínculo. O sentido da palavra vínculo é exatamente esse: prender as coisas para que elas não se espalhem e não percam o valor. Então, Paulo está a dizer que o que vai nos prender, que o que vai nos deixar juntos, a igreja, na preservação da unidade do corpo de Cristo, não é outra coisa senão a paz. Então, meus queridos, diante disso, nós podemos ver a importância e a riqueza da doutrina da unidade do corpo de Cristo. E para concluir, porque Paulo está falando de unidade, ele faz uso dos versículos 4, 5 e 6 para trazer o triuno Deus novamente para a perspectiva da doutrina da unidade. Ele diz: há um só Espírito, há um só Senhor e há um só Deus. Novamente, Paulo, então, da mesma forma que inicia, ele conclui: a doutrina da unidade do corpo de Cristo está presa na perspectiva do triuno Deus, um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai. Esperamos, pois, que Deus nos dê graça, saúde, vida e disposição para preservarmos a unidade do corpo de Cristo. Amém. Glória a Deus. E lembrando a vocês, certo? Que hoje teremos culto no templo, a partir das 17 horas e 45 minutos, certo? Em caráter de experiência, entendeu? Vamos ver o número de irmãos que estão presentes. Indiferente disso, o culto vai ser transmitido para aquelas pessoas que ficarem em casa. Também lembrando aos irmãos que o André vai estar ministrando na escola dominical no dia 21 e dia 28. Os 2 últimos domingos desse mês, ele vai estar ministrando também na escola dominical. Então você vai preparando aí a Bíblia, estudando, certo? E participando. E agora vamos orar. Deus abençoe a todos vocês, que Deus dê a vocês um domingo abençoado, um dia abençoado para a glória do Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Te louvamos, ó Deus, por esta palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, Deus, pela tua presença em nosso meio. Seja com aqueles que em casa estão participando dessa escola dominical. Cobre cada um com teu sangue e que a palavra venha fazer efeito na vida de cada um de nós. Tirando, meu Pai, todo impedimento do inferno, tirando dúvida, tirando incredulidade e fazendo efeito, sarando, curando, libertando, meu Pai, para a glória do teu nome. Pedimos ao Senhor, cura a alma desse homem, cura a alma dessa mulher e também traga saúde física sobre o corpo de cada um. Sendo assim, nós te agradecemos por tudo. Dá-nos uma noite abençoada. Continua conosco durante este mês, nesse período de oração, das 21 às 21h30, com todos aqueles que estão levando a sério e estão orando. Visita cada um, trazendo saúde, saúde, saúde. Te agradecemos, porque o Senhor tem guardado a nossa igreja desse vírus diabólico, porque a nossa igreja está clamando socorro e misericórdia ao Senhor. Sendo assim, muito obrigado, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo de Deus na face da terra, não só agora, mas para todos sempre. Você em casa diga amém. Está encerrado
em nome de Jesus. Muito obrigado. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu